O Salmo 139 começa declarando: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Esse texto não foi escrito para nos amedrontar, mas para consolar. Ele revela que Deus está presente, mesmo nos vales mais escuros. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, verso 10. Mas temor não é pavor, é reverência. O medo do castigo constante não vem de Deus, vem de uma compreensão distorcida do caráter dele. Quando alguém diz que buscou sinceramente a Deus, jejuou, orou, participou de cultos e não sentiu nada, eu não duvido da sinceridade dessa pessoa. Mas sentir Deus não é o mesmo que conhecer Deus. A fé não é fruto de sensações, é fruto da confiança. E confiança nasce quando a palavra é compreendida e crida, mesmo quando o céu está em silêncio. Muitos confundem fé com experiência emocional, minha gente, mas a fé verdadeira permanece mesmo quando não há lágrimas, arrepios ou sinais visíveis. O silêncio de Deus também fala. Às vezes ele está nos ensinando a andar pela fé, não por vista, como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. O sofrimento não é uma invenção da fé, ele é uma realidade da existência humana. E a Bíblia nunca escondeu isso. Jó, Jeremias, Paulo, todos sofreram. A diferença é que, com Deus, o sofrimento não é em vão. Ele não é glorificado pela dor, mas é glorificado quando, mesmo na dor, escolhemos confiar nele. O sofrimento de uma criança, de uma mãe, de um pai, de um enfermo, são dores que nos rasgam por dentro. Mas essas dores não provam a ausência de Deus, e sim a presença do mal no mundo. Romanos capítulo 8, verso 22 diz que toda a criação geme como em dores de parto. O mundo está quebrado, mas Cristo veio para restaurá-lo. A dor não é castigo, é consequência de um mundo que se afastou do Criador. Deus não criou o mal, mas o permite temporariamente para um propósito eterno. Quando perguntamos por que Deus permite tragédias, devemos lembrar que o próprio Deus sofreu a maior de todas as tragédias ao ver seu Filho unigênito e inocente morrer numa cruz. Deus não está indiferente, Ele é o único que entrou na dor humana, chorou com os que choram e sofreu como nós. Jesus é o Deus que sangra. Se uma criança sofre abuso, a culpa não é de Deus, é do homem. O livre-arbítrio nos torna responsáveis por nossas escolhas. Deus não ignora guerras ou pandemias. Ele já estabeleceu um dia em que toda lágrima será enxugada. Até lá, Ele sustenta os que nele esperam. Dizer que as respostas bíblicas são desculpas é entender a fé como um mecanismo de fuga, mas a fé verdadeira encara a dor de frente, com esperança. Se o sofrimento fosse uma estratégia para manipular a fé, a igreja não teria sobrevivido aos séculos de perseguição, prisão e morte. Fé autêntica floresce mesmo sob espinhos. Sim, muitas pessoas buscam a fé na dor, mas isso não é manipulação, é reconhecimento da nossa limitação. E Deus se revela com graça a quem o busca. O problema do mal não é uma prova contra Deus, é um clamor por um Deus que traga justiça, cura e sentido. Se o mal existe, isso não anula Deus. Isso exige um Deus que nos salve dele. Sem Deus, o mal é apenas um acidente moral. Com Deus, o mal será julgado. A lógica humana é limitada. Por isso Paulo escreveu: quem compreendeu a mente do Senhor? Romanos capítulo 11, verso 34. Humildade é admitir que não temos todas as respostas. A existência do sofrimento não nega o amor de Deus. Antes, revela que o amor dele não está preso a confortos passageiros, mas à eternidade. Quando perguntamos por que Deus não impede todos os males, esquecemos que, se ele eliminasse todo o mal de imediato, começaria exatamente por nós. Deus ainda intervém, sim, mas ele age dentro de um plano maior, eterno, que vai além da nossa compreensão momentânea. Deus não é um bombeiro cósmico, ele é o Criador e Redentor, que está preparando um novo céu e uma nova terra onde o mal não terá lugar.
Se uma pessoa boa sofre, isso não significa que Deus é mau. Significa que o bem não é um escudo contra a realidade da vida no mundo caído. O sofrimento nos leva à pergunta certa: de onde vem a nossa esperança? E a resposta do cristianismo é: da cruz e do túmulo vazio. Deus não está longe, Ele está perto, mas só se revela a quem busca com fé e não com exigências. Sobre a questão das religiões no mundo, a Bíblia diz que Deus não está longe de nenhum de nós. Atos, capítulo 17, verso 27. Mesmo quem nunca ouviu o nome de Jesus possui uma consciência moral, uma noção do certo e errado, uma saudade de Deus. Romanos, no capítulo 1, verso 20, afirma que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido ou percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso significa que todos os povos têm acesso à revelação geral de Deus. E onde há coração quebrantado, há caminho para a graça. Deus julga cada um com justiça, não conforme o que teve acesso, mas conforme o que fez com aquilo que recebeu. A Bíblia não diz que todos que não ouviram o Evangelho irão para o inferno. Ela diz que todos os que rejeitarem a verdade que receberam, sim, serão julgados. Mas a missão da igreja é levar essa verdade a todos, porque onde o Evangelho chega, vidas são transformadas. Dizer que a fé é herança cultural é reduzir o poder do Espírito Santo a uma tradição humana. Mas a verdadeira conversão não vem do berço, vem do novo nascimento. Eu sou cristão não porque nasci em um lar evangélico. Sou cristão porque em algum momento da minha vida o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Muitos nascem em famílias cristãs e se desviam. Outros nascem em culturas pagãs e se convertem. Isso é obra de Deus, não da cultura. Eu sou cristão porque encontrei em Cristo respostas que nenhum sistema filosófico ou religioso pôde me dar. Em Cristo, encontrei perdão para o meu passado, propósito para o meu presente e esperança para o meu futuro. O Evangelho me confronta, me cura, me restaura. Ele não me engana, ele me liberta. Ser cristão é mais do que seguir uma doutrina, é andar com uma pessoa, Jesus Cristo, vivo, presente, real. Sou cristão porque experimentei a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às minhas dores. Sou cristão porque já fui alcançado quando todos me abandonaram, porque fui amado mesmo sem merecer. Porque quando ninguém me ouvia, ele me ouviu. Quando tudo falhou, ele permaneceu. Sou cristão porque sei que o túmulo está vazio. E isso muda tudo. Se Cristo ressuscitou, então há esperança. Não sou cristão por tradição, mas por transformação. Não por cultura, mas por convicção. E se há algo que me sustenta em meio a um mundo tão cheio de dor, não é uma ilusão, mas uma pessoa, Jesus, o Cristo. É por isso que, apesar das dúvidas, das lágrimas e dos porquês, eu sou, com alegria e convicção, cristão.